Fala, lojista! Há 4 anos eu decidi dedicar a minha vida a móveis planejados. Durante esse período, tive os meus erros, meus acertos, mas com certeza muito aprendizado, e é isso que eu venho dividindo com vocês. Mas falando em aprendizado, eu lembro de uma história que um vice-presidente que eu trabalhei com ele, no Santander, o Web Motors, ele me contou uma experiência dele no Rio de Janeiro. Ele era carioca, treinava remo no Flamengo, e aí ele comentava que às 5 horas da manhã ele jogava o barco na Lagoa Rodrigo de Freitas, e aí remando, e começava a remar, e ele falava, cara, remo, para quem conhece, é um esporte muito técnico, porque não é só o seu movimento, o seu desempenho, você tem que estar totalmente em sincronia com o seu time, tem um cara na frente, outro cara atrás, e a profundidade do remo, e todo o movimento, e aí ele falava, fácil pro treinador, que ficava lá com a outra pessoa remando para ele, e ele com o megafone, vamos dando ritmo, e aí ele falou assim, não sei quem que já passou, por nadar muito, ou algum esforço repetitivo muito intenso, chega um momento que seus braços, suas pernas não vão mais, você está na exaustão. Veio a frase que eu carrego comigo, que é na exaustão que você descobre, que você aprende a técnica. Isso é muito legal, porque quando você acha que você não aguenta mais, que você está no seu extremo, no seu limite, é onde que você realmente vai ter os aprendizados que vão possibilitar você ir muito mais longe. Por que eu estou falando essa história? Porque nesses 4 anos de imóveis planejados, não tem nem sombra de dúvidas que 2020 foi o ano mais desafiador. 2020 foi o ano que realmente todo mundo se reinventou, teve que aprender de novo. E o que é legal é que não é eu, ou o segmento de imóveis planejados, ou as empresas, ou o Brasil, ou o mundo. É realmente todo mundo. Eu juntei muito aprendizado pra gente durante esse ano e eu vim dividir aqui com vocês. Eu até preparei um material de uma das coisas que a gente fez, que realmente fez um grande diferencial para 2020 e para os parceiros dos lojistas que vêm trabalhando comigo ao longo desse período. Fórmula 5AQ. A Fórmula 5AQ, calma, não é a cura para as lojas, mas com certeza uma receita que ajudou muito o lojista a enfrentar aí as dificuldades de 2020. A Fórmula 5AQ é um manual exclusivo com 5 ações estratégicas para fortalecer e proteger o seu negócio durante o ano de 2020. E foi muito legal porque já não é mais uma teoria, a gente colocou isso em prática, a gente aprendeu muito com isso e agora eu vim aqui e preparei para divulgar, poder compartilhar aí com todo mundo, que com certeza são 5 dicas que vão ajudar a transformar o seu negócio. 2020, a gente aprendeu novas palavras, a gente aprendeu novos conceitos. Tinha gente que nunca tinha ouvido falar um lockdown ou pandemia, era alguma coisa de filme. E o fato é que o metrô, que estava super lotado, ele de repente não tinha mais ninguém. Os restaurantes não tinham mais ninguém. O cinema não tinha mais ninguém. Ou os aviões, quer dizer, a cidade inteira vazia. A cidade inteira sem saber o que fazer. E você? Como que foi isso para você? Quanto tempo você ficou procurando o que eu vou fazer agora? Teve lojista que eu liguei, não, calma, não dá para conversar. Aí vai ver, mas eu tô em casa, ou eu tô cuidando agora do meu financeiro, eu consigo vender, não consigo vender, o lockdown quer dizer que eu posso atender, não posso atender, o que eu vou fazer? E aí, isso me remeteu uma frase muito legal, que eu também carrego aí para minha vida, que é essa aqui, ó. Quem não levanta para acender a luz, não pode reclamar de ficar no escuro. Ou seja, se não sabe o que fazer, não importa, alguma coisa a gente precisava fazer. Especificamente no meu negócio, um empreendedor aí de primeira viagem, larguei uma carreira, para quem conhece aí minha história, larguei uma carreira estruturada para poder me desbravar no mundo do empreendedorismo. Eu tomei 2 atitudes, 2 decisões muito importantes. A primeira, eu peguei meu time e falei assim, para de vender. Para de vender. Se as lojas não sabem o que fazer, se os lojistas não sabem o que está acontecendo, se ninguém sabe o que está acontecendo,
este não é o momento da gente ficar focando em conseguir vender mais. Obviamente era um privilégio, né, porque a gente estava já dentro dos planos de empreender, de conhecer, de inovar, de criar alguma coisa. Então a gente teve o privilégio de falar assim, não está na hora de vender. E a gente fez um segundo movimento muito importante, que foi: vamos cuidar de quem já são os nossos clientes. A gente vê isso muito na teoria, né? A importância de cuidar dos clientes, ou todo mundo sabe como é importante cuidar dos clientes, mas na boa, essa foi a decisão mais assertiva de todas. Por quê? Além da gente fazer a coisa certa, com integridade, cuidar e ajudar quem já era o nosso cliente, passar por esse momento tão difícil, foi o melhor ano da história da minha empresa. E a gente teve realmente um ano incrível, de muito aprendizado e de muito sucesso. E tudo começou assim. A gente pegou e falou, opa, vamos rabiscar aqui qual deveria ser o foco do dono da loja de imóveis planejados. Qual deveria ser a prioridade? E prioridade porque tem gente que fala, não pode falar prioridades, que realmente você precisa se concentrar para fazer. Mas a gente pegou e decidiu a pensar e estudar quais foram as 5 coisas mais importantes para fazer agora, naquele momento, março de 2020. O que a gente pode fazer agora? A gente começou a avaliar e estudar o que as empresas estão fazendo. A gente começou a ver qual era o movimento dos governos, qual era o movimento das políticas, qual era o movimento das empresas, das pessoas. Ou seja, a gente juntou o conhecimento e tudo que a gente tinha de informação do mercado versus do consumidor. Porque era um novo consumidor, eram novos comportamentos. Essa rua cheia já não tinha mais, esse movimento não acontecia mais. E aí, mais do que aquele movimento do que estava acontecendo agora, março de 2020, a gente começou a ver o que é que está acontecendo agora que vai mudar para sempre. E aí eu trouxe essa pesquisa aqui que é muito legal, que ela fala assim, o que vai transformar, né, o coronavírus, o que vai ficar para depois. E aí, a gente, os cuidados com a higiene, todo mundo, eu passar até na caixa de lasanha congelada, eu limpava, passava álcool, a gente não sabia. Cuidados com a limpeza. Então, vou ver, né? Vai olhando aí comigo a compra de pequenos produtos, ampliar o ensino à distância, a oportunidade da gente estar tendo essa troca aqui de conhecer sem realmente ter que estar dentro da sala de aula, como sempre foi, live em casa, né? Quem imaginaria que ia assistir show do seu artista favorito? Então, muita coisa aconteceu e elas vão ficar. Será mesmo que as pessoas ainda vão continuar buscando morar em apartamentos de 10 metros quadrados para morar mais nas áreas centrais das cidades? Ou simplesmente a gente vai poder morar mais distante, morar na redondeza, onde você vai ter mais espaço, vai ter mais conforto, vai ter muitas vezes até mais segurança? Com certeza, muita coisa do comportamento do ser humano mudou e a gente vai levar isso para frente. No total, além de olhar para as empresas, para o consumidor, a gente olhou muito para móveis planejados. E foi muito louco. Eu coloquei alguns insights aí. A distância salva, o que o comunicado é importante, a gente está fechado ou não está fechado, a gente está atendendo como. E aí as lojas começaram a fazer. O primeiro movimento que a gente viu acontecer em 2020 foi as lojas se posicionarem, falando, o que está acontecendo. Teve lojista até que fez live com o artista também, porque já que é para ficar em casa, aparecer de alguma maneira, e as lojas descobrindo o que poderia acontecer. Muito lojista já foi mais agressivo e aí já começou a dar a cara a tapa ali e realmente interagir com seus clientes, interagir com o seu público pela internet. E eu separei aqui 2 vídeos para falar um pouco aqui da minha startup, mas não é o foco, mas principalmente é se posicionar. Olha só que legal as histórias que a gente acabou encontrando aí neste período. Aos clientes que já adquiriram os seus projetos, eu estou aqui para tranquilizá-los e dizer que a gente tem uma plataforma que é o Sofa, então você consegue acompanhar todos os seus projetos, o seu pedido, saber a posição que está na fábrica. No final das contas, ir lá, mostrar, dar a cara a tapa, falar com o cliente, passar esse tipo de segurança, foi muito legal. Tem um outro aqui, exemplo também que foi bem massa. Para quem já é parceiro, cliente do Todeschini, sabe que pouca coisa mudou. Porque nós já validávamos os projetos pelo nosso sistema, as escolhas de cores também auxiliadas pelo nosso aplicativo Life Colors, toda a parte relacionada à entrega, montagem, gerida pelo nosso aplicativo Sofa.
Então achei importante vir fazer esse vídeo para colocar bem às claras como está sendo o nosso processo nesse momento. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Grande abraço. No final das contas, olhando tudo que estava acontecendo, foram mais de 160 horas de trabalho. Estou falando assim que foi praticamente 8 horas por dia, foram mais, com certeza mais de 10 horas por dia durante o mês inteiro de março, pedaço ali de abril, foi do meio de março ao meio de abril, a gente se dedicando, entendendo tudo o que estava acontecendo no mundo para poder levar para os nossos clientes. E aí, a gente juntou mais de 20 anos aí trabalhando com tecnologia, inovação, gestão de negócios, comportamento do consumidor, com tudo isso que a gente começou a encontrar e ver nas lojas. Foi mais de 100 lojistas em todo o Brasil, a gente conversando um a um nesse período onde a gente para de vender e começa a cuidar dos nossos lojistas. Junção de tudo isso, né, de toda a experiência, de todo o trabalho, de toda essa dedicação, olha só que legal o que a gente criou. A Fórmula 5AQ, que foi o resumo que eu posso dizer aí de todos os aprendizados que a gente teve em 2020. Já falei, eu vou repetir. Então, o que é a Fórmula? Foi um manual com 5 ações estratégicas para fortalecer as lojas de móveis planejados em tempos difíceis, como é o que a gente estava vivendo. Mas, muito mais do que só para aquele momento, a gente entendeu que essa fórmula pode deixar as lojas muito mais poderosas, muito mais independentes, muito mais saudáveis, muito mais atuais, fazendo muito mais negócio, e é por isso que eu vim trazer aqui para você. Uma fórmula, um manual, parece legal? Parece legal, mas muito melhor do que um manual, a gente saiu da teoria e foi para a prática. A gente pegou a pastinha embaixo do braço e foi para as lojas aplicar a fórmula. E a gente criou um comitê de inovação e de ações emergenciais. O que é que você precisa fazer agora? Você não precisa ficar esperando, você não precisa ficar olhando para o mercado, você não precisa ficar tentando descobrir o que fazer. A gente tinha um manual do que fazer, a gente criou esse manual, a gente foi em 15 cidades, olha aí, estão todas aí, cara, do norte ao sul, em 25 lojas diferentes. A gente aplicou e fez a diferença para os nossos lojistas, para os meus amigos aí, parceiros do segmento de móveis planejados. Você quer saber se valeu a pena? Vou colocar aqui um videozinho para você ver aí o depoimento da gerente de uma das lojas aí, super parceira nossa também. Bom, assiste aí, né? No começo ela ficou meio assim, mas olha lá. Toda semana eu adoro essa reunião, essa consultoria. No início, eu não vou mentir, bem sincera, não gostei no primeiro dia. Tava cara saco, eu com tanto problema, esse cara vinha me falar de montador com tablet e eu deixando passar. Depois da segunda reunião, Jerusa, minha filha, eu adoro, eu fico ansiosa. Você vai lá, mas que cara saco, é difícil, mas é lógico, porque eu cheguei no meio de uma confusão, as pessoas, ela tinha funcionário em depressão, não sabia o que fazer em casa, como trabalhar e vivendo esse pânico, todo mundo vivendo esse momento super difícil, e você falar de inovação, sair fora da caixinha é muito difícil. Mas no final, né, você fala, eu adoro, eu fico meia hora antes já esperando pela reunião, porque a gente simplesmente saiu de uma estagnação. Ela falava assim, eu ficava esperando ver se o cliente vai comprar. E depois da gente aplicar a fórmula, ela fez acontecer e saiu batendo recorde de vendas aí, transformando, inclusive vendendo para fora, cara, vendendo, mesmo no meio de março, abril aí de 2020. Poderia aqui ficar enrolando, mas eu vou falar para vocês o que foi a fórmula, porque com certeza eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de ter esse olhar diferente para o nosso segmento. Eu já vou contar aqui para vocês de vez, anota aí, com certeza você pode fazer a diferença no resultado da sua loja com a Fórmula 5AQ. Primeira ação da fórmula, venda mesmo de portas fechadas. O que é isso? É não parar de vender. O que você vai fazer para não parar de vender? 5 ações, de ações que quarentena. E aí, tá em quarentena, não vende? O que acontece? Eu quebro? Com certeza a gente tem um privilégio a mais, por exemplo, dos restaurantes, que não teve jeito nenhum. Mas o que você vai fazer para continuar vendendo, cuidando da sua loja? E essa foi a primeira coisa que a gente colocou na cabeça dos lojistas.
Vamos continuar vendendo. A segunda, conquiste a audiência qualificada. Se você quer vender, o que você está fazendo para atrair novos clientes? O que você está fazendo para continuar a vender? E, sem sombra de dúvidas, a melhor propaganda que se pode existir é o boca a boca. E o boca a boca parte do quê? Parte dos seus próprios clientes. Então, tem um monte de oportunidade. Fica aqui a dica. O que você está fazendo para criar audiência? Cuide dos seus clientes. E tem mais um monte de dica aí para quem quiser depois conhecer esse programa inteiro, a gente pode falar sobre ele também. A terceira dica é: tenha uma comunicação estratégica. Você tem uma comunicação bem definida, eficaz, eficiente, você consegue fazer o que você precisa fazer e ter os resultados que você precisa. Para isso, você precisa distribuir um conteúdo de uma maneira diferenciada. Distribuir o conteúdo é onde o cliente vai te ver. Será que é época de você fazer televisão? É a melhor maneira? É o cliente que precisa te enxergar? E tudo isso é o que a gente vem falando e decorrendo aí entre os 3 primeiros itens aí, muito focado em como ajudar a loja a pagar as contas. Porque no final das contas, se você não vender, se você não cuidar da loja, não cuidar do cliente e não ajudar a trazer essa audiência qualificada através de uma comunicação estratégica, com certeza você ia começar a definhar durante o processo, o momento ali de quarentena. Agora, o que é legal, galera, serve para qualquer momento. Você não quer continuar vendendo agora? Você não se preocupa com a sua loja? Inclusive ainda estamos aqui, né? Estamos agora em abril de 2021 e tem aí cidade em lockdown. Tem que continuar a gerar receita e fazer negócio. O quarto item, a gente ainda foi o mais agressivo. Construa uma operação virtual e saiba como diminuir a dependência da sua estrutura física. E dá para fazer. E muita gente fez, porque a gente entendeu que não dava para trabalhar do jeito que trabalhava antes. E tinha gente pegando pasta, logística, junta as pastas, põe no carro, leva para a pessoa, pede para levar pega um Uber e leva para tentar não parar. Mas por que a gente é tão dependente da pasta? Teve uma cliente nossa que ela falou uma coisa também que me marcou muito. Ela falou: Thiago, eu já mandei meu esposo transformar o meu escritório em showroom, porque eu não volto mais para a loja. Eu consigo ser mais eficiente trabalhando de casa. Cada pessoa é uma pessoa, mas existe a possibilidade de você diminuir a dependência da estrutura física. E aí, sabe o que a gente está falando aqui? A gente está falando de economia, a gente está falando de eficiência, a gente está falando de ajudar os nossos parceiros, os nossos lojistas, a reduzir o custo e ter uma empresa mais saudável. E por último, para terminar aqui a Fórmula 5AQ, a gente foi atrás de procurar os benefícios financeiros e fiscais especificamente para lojas de imóveis planejados. Então, renegociar o aluguel de quem poderia renegociar, os benefícios de financiamento, os benefícios para os funcionários. Toda loja tem muito prestador de serviço, então o prestador de serviço que tinha direito e como ter direito a algum tipo de crédito, e a gente criou esse manual e disponibilizou para as nossas lojas, e a junção de tudo isso foi a Fórmula 5AQ e os nossos aprendizados de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso, Fórmula 5AQ, 5 ações estratégicas para tempos difíceis. Espero que vocês tenham gostado, que já pensem aí em como poder fazer alguma coisa, mas se você quiser conhecer com mais profundidade cada uma dessas ações, mostrando na prática tudo que a gente fez, continua me acompanhando, eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que eu preparei para vocês. Valeu, um abraço!